Todos os outros que são receptivos à autoridade científica, mesmo que proveniente de fora de sua terra natal, incluirão também um professor Forel entre os homens cuja defesa da hipnose pode tranquilizá-los quanto à sua suposta ilegitimidade e desmerecimento desse método de tratamento. O autor dessa resenha em particular, quando se defrontou com os ataques de Maynard, sentiu que, apoiando a hipnose, estava em boa companhia. O professor Forel é uma prova de que um homem pode ser um notável anatomista do cérebro e não bastante enxergar na hipnose algo mais que um absurdo. Também não pode ser-lhe negada a qualificação de um médico de rigorosa formação em fisiologia, que o Hofrath Maynard muito amavelmente atribuiu ao passado deste que escreve essa resenha. E assim como o autor dessa resenha retornou da iniquidade de Paris em estado corrompido, uma visita a Bernheim, em Nancy, constituiu para o professor Forel o ponto de partida da nova atividade a que devemos este excelente trabalho. Capítulo 2. Nas partes iniciais deste livro, Forel procura, na medida do possível, estabelecer uma distinção entre fatos, teorias e conceitos e também terminologias. O fato principal do hipnotismo consiste na possibilidade de colocar uma pessoa num estado especial da mente, ou mais precisamente do cérebro, que se assemelha ao sono. Esse estado é conhecido como hipnose. Um segundo conjunto de atos consiste na maneira como esse estado é produzido e encerrado. Isso parece ser possível de 3 modos. Primeiro, pela influência psíquica que uma pessoa exerce sobre outra através da sugestão. Segundo, pela influência fisiológica de determinados métodos de fixação, por ímãs pela mão do hipnotizador, etc. Terceiro, pela autoinfluência ou autossugestão. No entanto, apenas o primeiro desses métodos está estabelecido, a produção por ideias, sugestão. Em nenhuma das outras formas de produzir a hipnose parece possível excluir a ação da sugestão de uma ou de outra forma. Um terceiro grupo de fatos diz respeito à conduta da pessoa hipnotizada. Quando a pessoa está sob hipnose, é possível exercer pela sugestão os mais amplos efeitos sobre quase todas as funções do sistema nervoso, e entre elas, sobre aquelas atividades cuja dependência com relação aos processos que ocorrem no cérebro é geralmente estimada como bastante reduzida. O fato de que a influência do cérebro sobre as funções orgânicas poder tornar-se mais intensas sobre hipnose do que no estado de vigília, certamente se harmoniza pouco com as teorias dos fenômenos hipnóticos, que procuram desconsiderá-los como, abre aspas, depressores da atividade cortical, fecha aspas. Uma espécie de imbecilidade experimental. Existem, contudo, muitas outras coisas, além dos fenômenos hipnóticos, que não se harmonizam com essa teoria, a qual procura compreender quase todos os fenômenos da atividade cerebral, por meio do contraste entre cortical e subcortical, e parece chegar ao ponto de localizar o princípio do mal nas partes subcorticais do cérebro. Outros fatos inquestionáveis são a dependência da atividade mental da pessoa hipnotizada em relação à do hipnotizador, e a produção daquilo que se conhece como efeitos pós-hipnóticos na pessoa hipnotizada, isto é,
a determinação de atos psíquicos que só são executados muito tempo depois de cessada a hipnose. Por outro lado, há toda uma série de afirmativas que relatam as mais interessantes atividades executadas pelo sistema nervoso, como clarividência, sugestão mental e etc., mas que atualmente não podem ser arroladas como fatos. E embora um exame científico dessas afirmações não deva ser recusado, deve-se ter em mente que um esclarecimento satisfatório das mesmas envolve as maiores dificuldades. Para explicar os fenômenos da hipnose, foram propostas 3 teorias fundamentalmente diferentes. A mais antiga destas, que ainda denominamos teoria de Mesmer, supõe que, no ato de hipnotizar um material imponderável, um fluido passa do hipnotizador para o organismo hipnotizado. Mesmer chamava esse agente de magnetismo. Sua teoria tornou-se tão estranha à nossa forma de pensamento científico contemporâneo que pode ser considerada eliminada. Uma segunda teoria somática explica os fenômenos hipnóticos com base nos reflexos medulares. Considera a hipnose um estado fisiológico modificado do sistema nervoso causado por estímulos externos, impacto da mão, fixidez da atividade sensorial, adução de ímãs, aplicação de metais. Afirma que os estímulos desse tipo só têm efeito hipnogênico quando dá uma disposição peculiar do sistema nervoso e, portanto, só os neuropatas, especialmente os histéricos, são hipnotizáveis. Despreza a influência das ideias na hipnose e descreve uma série típica de modificações puramente somáticas que podem ser observadas durante o estudo hipnótico. Como se sabe, é uma grande autoridade de Charcot que apoia essa concepção exclusivamente somática da hipnose. Forel, no entanto, posiciona-se inteiramente segundo uma terceira teoria, a teoria da sugestão, criada por Liebelt e seus discípulos Bernheim, Beaunis e Liegiois. Segundo essa teoria, todos os fenômenos da hipnose constituem efeitos psíquicos, efeitos de ideias que, intencionalmente ou não, são provocadas na pessoa hipnotizada. O estado de hipnose como tal é produzido não por estímulos externos, mas por uma sugestão. Não é exclusivo dos neuropatas e pode ser conseguido sem muita dificuldade, na grande maioria das pessoas sadias. Em resumo, abre aspas, o conceito de hipnotismo, tão mal definido até agora, deve equivaler ao conceito de sugestão, fecha aspas. Deve ficar reservado à decisão de uma crítica mais aprofundada, saber se o conceito de sugestão realmente é menos mal definido que o conceito de hipnotismo. Aqui é necessário apenas assinalar que um médico que deseja estudar a hipnose e a respeito dela formar uma opinião, indubitavelmente deverá adotar, em princípio, a teoria da sugestão, pois será capaz de se convencer da correção dos postulados da escola de Nancy, a qualquer tempo, com seus próprios pacientes, ao passo que provavelmente terá poucas condições de confirmar por sua própria observação os fenômenos descritos por Charcot como grande hipnotismo, os quais parecem ocorrer somente em alguns portadores de grande histerie. A segunda parte do livro trata da sugestão com admirável concisão.
e uma capacidade de descrição magistral e penetrante. Cobre toda a área dos fenômenos psíquicos que foram observados em pessoas sob hipnose. A chave para a compreensão da hipnose é dada pela teoria do sono normal, ou melhor, do adormecer normal, de Liebelt, segundo a qual a hipnose se distingue somente pela inserção do relacionamento entre a pessoa hipnotizada e a pessoa que a faz adormecer. Dessa teoria, infere-se que toda pessoa é hipnotizável e que, para não se promover a hipnose, é necessária a presença de obstáculos especiais. Examina-se a natureza desses obstáculos, um desejo demasiadamente intenso de ser hipnotizado, tanto quanto uma grande resistência intencional, e assim por diante. Discutem-se os graus de hipnose e se estuda a relação entre o sono sugerido e os outros fenômenos da hipnose, quase sempre em completo acordo com Bernheim, cuja obra categorizada sobre a sugestão parece ter encontrado amplo círculo de leitores em tradução alemã. Os parágrafos sobre os efeitos da sugestão sob hipnose são igualmente apresentados sob a forma de excertos de Bernheim, mas são invariavelmente ilustrados com exemplos provenientes da experiência do próprio autor. Forel apresenta-os com esta frase, abre aspas, por meio da sugestão sob hipnose é possível produzir, influenciar, impedir, inibir, modificar, paralisar, estimular todos os fenômenos subjetivos conhecidos da mente humana e uma grande parte das funções objetivamente conhecidas do sistema nervoso. Fecha aspas. Isto é, influenciar as funções sensitivas e motoras do corpo, determinados reflexos e processos vasomotores a ponto mesmo de causar bolhas. E na esfera psíquica, influenciar sentimentos, instintos, memória, atividade volitiva e assim por diante. Todo aquele que já tem acumulado algumas experiências pessoais com o hipnotismo há de se lembrar da impressão que lhe causou o fato de, pela primeira vez, poder exercer sobre a vida psíquica de uma outra pessoa aquilo que até então tinha sido uma influência inimaginável, e de poder efetuar com uma mente humana uma experiência que, de tal forma, normalmente só é possível executar no corpo de um animal. É verdade que essa influência apenas raramente se efetua sem resistência da parte da pessoa hipnotizada. Esta não é um simples autômato. Muitas vezes empreende uma luta contra a sugestão e, por sua própria atividade, cria autossugestões, termo que, aliás, apenas parece enriquecer o conceito de sugestão, mas que, estritamente falando, é uma abrogação do mesmo. São da maior importância as discussões que se seguem, referentes aos fenômenos pós-hipnóticos. Sugestões destinadas a produzir seu efeito após um tempo limite fixado e a sugestão em estado de vigília, grupo de fenômenos cujo estudo já trouxe as mais valiosas conclusões acerca dos processos psíquicos normais dos seres humanos.
embora sua interpretação ainda esteja sujeita a alguma controvérsia. Se o trabalho de Liebelt e seus discípulos não tivesse produzido nada além do conhecimento desses fenômenos notáveis, embora ao mesmo tempo sejam fenômenos do dia a dia e do enriquecimento da psicologia por um novo método experimental, esse trabalho mesmo, executando qualquer alcance prático, já teria assegurado um lugar de destaque entre as descobertas científicas deste século. O pequeno livro de Forel contém toda uma série de comentários e conselhos oportunos sobre a aplicação prática do hipnotismo, os quais impõem a mais integral admiração do autor. Só um médico que associa o mais completo domínio do seu difícil tema a uma firme convicção da importância deste pode escrever dessa maneira. A técnica do hipnotismo não é tão fácil como se poderia supor pela conhecida crítica feita no primeiro debate de Berlim. Abre aspas. Hipnotizar não é uma especialidade médica, já que qualquer pastor de ovelhas adolescente a pratica. Fecha aspas. É necessário estar imbuído de entusiasmo, paciência, grande certeza e uma boa dose de estratagemas e inspiração. Aquele que tenta hipnotizar segundo um padrão pré-determinado, que teme a desconfiança ou o escárnio da pessoa a ser hipnotizada, ou que já começa com um estado de ânimo vacilante, conseguirá pouca coisa. A pessoa a ser hipnotizada não deve ser nervosamente deixada em apuros. As pessoas muito nervosas são as menos indicadas para realizar esse tipo de tratamento. Um procedimento competente e firme elimina todas as supostas más consequências do hipnotismo, conforme apropriadamente se expressou o Dr. Berillon, abre aspas. On ne si improvise pas plus médecine hypnotiser que on ne s'improvise oculiste. Fecha aspas. Pois bem, o que pode conseguir a hipnose? Forel dá uma lista de doenças que parecem ceder muito bem com a sugestão, sem pretender que essa lista seja completa. Deve-se acrescentar que a oposição que ocupam as indicações no caso do tratamento hipnótico difere um tanto do que se passa em outros casos, como por exemplo no uso da digitalina. Praticamente depende mais das características da pessoa do que da natureza de sua doença. Há determinadas pessoas nas quais dificilmente um sintoma deixa de ceder à sugestão, por mais firme que seja sua base orgânica. Por exemplo, a vertigem na doença de Meniere ou a tosse na tuberculose em outras pessoas é impossível exercer qualquer influência, sequer sobre distúrbios de indubitável origem psíquica, e não depende menos da habilidade do hipnotizador e das condições nas quais ele é capaz de tratar seus pacientes. Eu mesmo tenho tido não poucos resultados felizes com o tratamento hipnótico, mas não me arrisco a empreender certas curas de um tipo que testemunhei junto a Liebelt e Bernheim em Nancy. Também sei que boa parte do sucesso é devida à atmosfera sugestiva que circunda a clínica daqueles dois médicos, ao milieu e ao estado de ânimo dos pacientes,
coisas de que nem sempre consigo encontrar sucedâneos em meus clientes experimentais. Será possível modificar permanentemente uma função nervosa por meio da sugestão? Ou será justificada a acusação de que a sugestão só produz êxitos sintomáticos por um curto espaço de tempo? O próprio Bernheim deu a essa acusação uma resposta irrefutável nos últimos parágrafos de seu livro. Assinala que a sugestão atua da mesma forma que qualquer outro agente terapêutico que temos à nossa disposição. Isto é, uma sugestão escolhe dentre um complexo de fenômenos patológicos um ou outro sintoma importante, cuja remoção exercerá a influência mais favorável na evolução de todo o processo. Pode-se acrescentar que a sugestão, além disso, satisfaz todos os requisitos de um tratamento causal em numerosos casos. É o que sucede, por exemplo, nos distúrbios histéricos, que são o resultado direto de uma ideia patogênica ou sedimento de uma experiência desagregadora. Quando essa ideia é eliminada ou essa lembrança é enfraquecida, que é o que a sugestão realiza, também o distúrbio geralmente é superado. É verdade que isso não significa que a histeria esteja curada. Em condições parecidas, ela provocará sintomas parecidos. Mas será que a histeria é curada pela hidroterapia, pela superalimentação ou pela valeriana? Acaso se espera que um médico possa curar uma diátase nervosa quando persistem as circunstâncias que a sustentam? Segundo Forel, pode-se conseguir êxito permanente por meio da sugestão nas seguintes condições: quando a mudança efetuada tem dentro de si mesma a força para se manter entre os elementos da dinâmica do sistema nervoso. Por exemplo, suponhamos que uma criança, por meio da sugestão, interrompeu a enurese noturna. Então, o hábito normal pode conseguir estabelecer-se tão firmemente como o hábito anterior indesejável. Ou quando essa forma para a mudança é suprida por um medicamento. Suponhamos, por exemplo, que alguém sofra de insônia, fadiga e enxaqueca. Então, a sugestão lhe assegura o sono e assim melhora seu estado geral e o retorno da enxaqueca é evitado permanentemente. Mas o que é realmente a sugestão? Que é a base de todo o hipnotismo, no qual todos esses resultados são possíveis? Ao levantarmos essa questão, apontamos um dos pontos fracos da teoria de Nancy. Sem querer, lembramos-nos da questão do ponto de apoio de São Cristóvão, quando verificamos que o trabalho exaustivo de Bernheim, que culmina com a afirmação, abre aspas, tout est dans la suggestion, fecha aspas, nem de longe procura abordar a natureza da sugestão, isto é, a definição do conceito. Quando tive o privilégio de receber ensinamentos pessoais do professor Bernheim sobre os problemas do hipnotismo, pareceu-me verificar que ele dominava sugestão a toda influência, que ele denominava sugestão a toda influência psíquica eficaz exercida por uma pessoa sobre outra e que considerava como sugerir todo esforço no sentido de exercer uma influência psíquica em alguma outra pessoa.
Forel procura estabelecer uma distinção mais clara, uma seção sobre sugestão e consciência, rica em ideias. Intenta compreender a atuação da sugestão com base em determinadas hipóteses fundamentais relativas aos eventos psíquicos normais. Ainda que não sejamos solicitados a dar uma declaração de que estamos completamente satisfeitos com esse debate, devemos ao autor nossos agradecimentos por apontar a direção em que se pode procurar uma solução para o problema, e por numerosas sugestões e distribuições nesse sentido. Não pode haver dúvidas de que comentários como os que fez Forel nessa seção de seu livro têm maior conexão com o problema da hipnose do que o contraste entre cortical e subcortical, e as especulações sobre dilatação e constrição dos vasos sanguíneos do cérebro. O livro termina com uma seção sobre a importância forense da sugestão. Conforme sabemos até o momento, os crimes sugeridos são simplesmente uma possibilidade para a qual os juristas estão se preparando e que os romancistas podem prever como, abre aspas, não tão improváveis que não possam acontecer algum dia, fecha aspas. De fato, em laboratório não é difícil induzir um bom sonâmbulo a cometer um crime imaginário, mas depois de perspicazes críticas de Delboeuf aos experimentos de Liege-Joyce, deve permanecer em aberto a questão de até que ponto a consciência de se tratar apenas de uma experiência facilita a pessoa a execução do crime. Dr. Sigmund Freud.